Primeira parte, no primeiro ponto, vamos deliberar sobre a suspensão dos trabalhos desta Comissão entre os dias 26 de julho, houve uma correção ao que tinha sido enviado, e 9 de setembro. Isto para dia 10 de setembro, podemos iniciar logo com uma primeira audição. Portanto, nos termos do artigo 11, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, conjugado o número 2 do artigo 49 do Regimento da Assembleia da República. Não havendo nenhumas intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos agora apreciar e votar o requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros à data dos factos, Dr. Augusto Silva. Se algum grupo... sim, senhor. Sr. Deputado, por favor. António Rios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requer o adiamento deste ponto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, fica adiado o ponto. Vamos passar ao número 3, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Ministra da Justiça à data dos factos, doutora Francisca Van Dumen. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para o mesmo efeito. Fica adiado também este ponto. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. O PSD apresentou hoje de manhã, aliás, um requerimento no sentido de ser junto à lista dos depoentes os responsáveis por uma empresa que foi divulgado ontem à noite pela TVI, que poderiam eventualmente estar envolvidas neste processo, como uma seguradora que eventualmente possa mudar o curso das nossas ponderações e das nossas reflexões, que até aqui têm sido um misto entre uma eventual dimensão política e de influência sobre negócios e aqui, eventualmente, outro tipo de negócios. E por isso queríamos urgência na apreciação deste pedido, até porque, como se trata de uma entidade estrangeira, naturalmente, por um lado, pode eventualmente recusar, por outro lado, pode eventualmente levar muito mais tempo a que se possa obter estes elementos. E por isso queríamos requerer urgência nesta matéria, atento a que, para além das audiências que agora foram adiadas legitimamente, claro, mas audiências que, no fundo, iam ser uma reprogramação daquilo que aconteceu na passada terça-feira, que não contribuem em nada para o esclarecimento destas questões, julgo que aqueles que eventualmente possam estar verdadeiramente envolvidos nesta questão devem não só contribuir com os documentos que tiverem disponíveis, como, eventualmente, a disponibilização para se poderem depor perante esta Comissão de Inquérito. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão. O Chega acompanha este pedido de urgência, sem, porém, fazer qualquer juízo sobre outras personalidades que possam aqui ser envolvidas. Acho que o pressuposto de uma Comissão de Inquérito é, à partida, não excluir a responsabilidade de ninguém, nem procurar política ou partidariamente ver outros responsáveis ou excluir à partida outros. Em todo o caso, o que o Sr. Deputado António Rodrigues acaba de dizer é para nós relevante. Todos assistimos ontem ao envolvimento de uma terceira entidade relevante neste caso, mas sendo apenas outra linha de investigação, que não afasta. O Chega acompanha o requerimento e a urgência de forma o mais formal possível, mas à altura não são os mesmos responsáveis de hoje. E que os responsáveis à altura tinham ligações a Portugal através do trabalho aqui da Comissão, na nossa perspectiva, tem de ser o de chamar os responsáveis que à altura tinham um poder efetivo em algumas viabilizá-lo-emos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem a palavra. Caso o entendimento de votá-lo já hoje. Ao contrato de seguro de saúde em causa e eventuais anexos, caso não seja possível realmente esta documentação, serem ouvidos os responsáveis pela empresa em questão. Nesse caso, se nenhum grupo se opuser, eu proponho que possa ser votado imediatamente nesta comissão. Sr. Deputado, por favor. Sr. Presidente, admitamos, por tese, tratando-se de uma empresa estrangeira que se recusa a enviar-nos a documentação. Nós aproveitaríamos para ajuntar um aditamento que aqueles que estão envolvidos, nomeadamente aqueles que contrataram esse seguro, nos pudessem facultar estes mesmos documentos que estamos nos exatos termos em que os pedimos para que a Comissão os possa apreciar. Obrigado, Sr. Deputado. Estamos todos de acordo. Então vou propor à votação este requerimento do PSD.
Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e os serviços farão as alterações necessárias de acordo com o que foi agora aqui aprovado. Obrigado. Vamos então interromper por breves momentos, antes de darmos início à audição do Dr. Wilson.
Muito boa tarde, Dr. Wilson Bicalho. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje nesta comissão. Antes de passar a palavra, quero apenas informar que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Passo-lhe então a palavra para declarações iniciais, caso o queira fazer. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, Senhor Dr. Rui Paulo Souza. Excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados, membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Inicialmente, na qualidade de mandatário, advogado devidamente inscrito, diante de fatos, direitos e interesses legítimos da minha cliente, com base em fatos e documentos que foram confrontados a ela e dos quais nós não tínhamos posse na data, passo a fazer essa defesa em nome da imagem da minha cliente. Senhoras e senhores deputados, minha cliente foi covardemente confrontada com documentos que diziam que ela havia entrado com a ação na Justiça Brasileira em 26 de 8 de 2019 por um deputado nessa casa. Senhoras e senhores, nós temos os documentos que podemos facultar à mesa, caso a presidência queira, e na sequência, em que o processo em questão, ele é datado de 17 de setembro de 2019. Ou seja, senhoras e senhores, ele é um processo que ocorreu posteriormente à data de assento de nascimento e posteriormente, como é por óbvio, à justificação ao laudo laboratorial que foi apresentado. Esse processo tem o número final 2019.8.26.06. E mais, esse processo judicial foi encetado na Justiça Brasileira com o fim único de obtenção ao acesso do medicamento Inspirasa, que era o único acessível no SUS nacional àquela altura. Somente para ilustração, o processo que foi encetado para medicação, para obtenção do Zolgensma, foi ocorrido em 10 de dezembro de 2019. Também podemos facultar tal documento à mesa. É importante ressaltar isso, pois foi dito nessa casa que a minha cliente buscou e já tinha certeza da toma do medicamento. A primeira consulta da senhora Daniela Martins deveria ocorrer em 5 de dezembro de 2019. Ou seja, no dia 10 de dezembro, essa família ainda continuava a travar uma batalha judicial em busca da medicação que ela tanto almejava. Senhoras e senhores, é triste dizer isso, mas a minha cliente foi confrontada nessa casa com uma mentira calculada, contada na cara de todos os portugueses e portuguesas, sem demonstrar a mínima compaixão humana, só para fazer jogos de bastidores. Mas, com a apresentação desses documentos, senhores, acredito que pelo menos essa mentira acaba aqui. Quanto à questão de nacionalidade, já colocada por essa casa algumas vezes, gostava de informar que simplesmente o processo de nacionalidade, de criança, ele é o mais rápido. E aqui digo, na qualidade de pós-graduado nessa área e professor dessa cadeira em universidade. O assento de nascimento de crianças, ele é tão rápido porque não tem nenhum óbice, nada. A criança nunca praticou nenhum ato da vida civil, não se casou, não se divorciou, não teve possibilidade de ação penal, é simplesmente um ato declaratório de vontade. Isso já foi dito nessa casa, ou na própria Assembleia da República, em 2022, temos matéria do Jornal Diário de Notícias, que, de acordo com o Ministério da Justiça, o processo de atribuição de nacionalidade por filho demora, em média, entre 2 semanas e 15 meses. E mais, os processos mais rápidos são os processos. Sobre a solicitação do cliente, ela pediu a consulta online, pois as filhas não podiam vir por questão de saúde e imagem. Nós tivemos, tão somente assim, que essa é uma consulta praticamente matemática.
do documento trazido com cópia para o senhor José Magro. E tantos outros e-mails, que o Dr. José Magro já veio, inclusive, um dever cívico e humanidade, a senhora Daniela Martins, através de um outro colega, nos causa muita estranheza. Nenhum médico, ninguém, esse mesmo guia, tem os deveres e os direitos do utente. Dentre os direitos, todo utente tem direito de ser tratado pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito. Ter rigorosamente respeitada a confidencialidade dos seus dados pessoais. Isso está aqui, clarinho, clarinho. Ser informado sobre a situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. Era um dever deontológico dos médicos informarem o caminho correto para essa família. Nenhum desses direitos foi observado. Ao contrário, o que há no relatório do IGAS é uma série de perguntas sem respostas, de por que o acesso foi tão dificultado e por que a consulta do Lusíadas foi cancelada e quem fez esse cancelamento. A nós interessa muito sabermos tudo isso. Essas são perguntas que constam do relatório sem resposta. Senhoras e senhores, essa família vem sendo confrontada desde outubro do ano passado, diuturnamente, com a imagem, a cara dessas crianças na televisão, na comunicação social, sem o menor tratamento deontológico, com fatos e acusações, como ocorreu ontem, sem nenhuma constatação fática. Senhoras e senhores, por óbvio que se as crianças tiveram um tratamento que supria o tratamento que elas teriam que tomar medicação continuamente, é por óbvio que a seguradora fez uma economia. Isso é uma questão óbvia. Nenhum documento, nada foi encontrado. Todas as partes negaram, menos a minha cliente, que foi sequer consultada. É triste vermos como a comunicação social vem trabalhando em Portugal. Diante disso, senhoras e senhores, eu rogo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que estão aqui presentes, responsáveis por esse país, em nome dessa família que foi massacrada, que teve ainda um assassinato de imagem por essa comunicação social e apresentadoras inescrupulosas e maquiavélicos, sensacionalistas, que sejam tomadas nessa Assembleia da República, visando fortalecer em breve a proteção de imagem das pessoas, em especial das crianças, que merecem uma tutela do Estado. Que sejam criadas ferramentas e obrigações de modo que os órgãos de regulação e judiciário possam e devam tomar atitude de ofício, tão logo tenham conhecimento de qualquer fato que exponha as crianças de maneira tão baixa, tão cruel e tão insensível. É triste constatar, mas basta ir aos canais de determinada comunicação social ou rede de determinado partido político para ver a desinformação, mensagens de ódio, tudo que essa família passa e motivo pelo qual não pode voltar para casa. Por fim, é importante dizer, apesar do massacre político e midiático, nada, nem o relatório do hospital, nem o relatório do IGAS, concluíram que houve qualquer crime praticado por essa mãe. E mais, como é sabido, decorre no DIAP de Lisboa, sobre esse caso, investigação, a qual voluntariamente, assim como fez para vir a essa casa, a minha cliente ligou antecipadamente, se oferecendo para ir prestar depoimentos, e a resposta que tivemos do DIAP, ou falsamente, o tratamento dessas crianças não passou à frente de nenhum outro utente. A autorização do uso do medicamento só foi efetivada após o assassinato midiático. É inaceitável e desprezível. Dito isso, acredito que não tenha mais nada que eu possa dizer em defesa da honra da minha cliente. Quanto ao meu depoimento pessoal, diante do meu dever deontológico positivado no artigo 92º, número 1, letrado do Estatuto da Ordem dos Advogados, eu estou obrigado, como sabem, obrigado ao sigilo profissional, motivo pelo qual não poderei, por mais que queira, responder pessoalmente quaisquer questões. Consequentemente, como não poderia exercer o direito de resposta, e visto que as imagens são, por vezes, recortadas e deturpadas, usadas em mídias sociais de forma desumana e pejorativa,
invoco o artigo 15º, 1, letra B, e me oponho à publicidade de transmissão dessa sessão. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Dr. Wilson. Em primeiro lugar, agradeço que não use adjetivações ao referir-se aos deputados desta Assembleia. Relativamente a algumas questões que falou sobre a comunicação social ou sobre o dever deontológico dos médicos, obviamente não cabe a esta Assembleia responder sobre essas questões. Esta Assembleia, ou melhor, esta Comissão de Inquérito está aqui com um objetivo concreto, que é relativo ao caso da atribuição da nacionalidade e da medicamentação. Todos os outros assuntos é algo que o Dr. Wilson terá que ver nas autoridades competentes, se assim o achar. Relativamente ao seu pedido, vou suspender durante uns momentos esta audição para estudar o mesmo. Já dou a palavra aos senhores deputados, só um segundo. De toda a maneira, o pedido do Dr. Wilson terá sempre que ser deliberado por esta Comissão antes de ser aceito. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, dado que há um pedido expresso, teremos que o deliberar. Eu queria só anotar um facto que me parece evidente. Nós temos, neste caso, um depoente, advogado, que comparece nesta Comissão de Inquérito, não se opõe à publicidade da sua própria declaração contra partidos políticos, contra a imprensa portuguesa e contra a justiça portuguesa, e diz que a partir de agora quer que ninguém ouça. Ou seja, chega aqui, fala mal de toda a gente e agora quer que se ir embora e quer que ninguém ouça mais nada. Isto não é assim. Não chega aqui, não ataca a imprensa portuguesa, os deputados portugueses, os partidos portugueses, a justiça portuguesa, e agora diz que não quer que ninguém ouça. Eu não sei o que é que está habituado. Não sei, honestamente. Isto é Portugal e aqui cumprem-se regras. Não vem aqui atacar a imprensa portuguesa, atacar a justiça portuguesa, atacar os partidos portugueses e agora diz que não quer que ninguém ouça as perguntas que lhe querem fazer. Oh, desculpe lá, a publicidade vale para os dois lados, mas a publicidade tem um pressuposto, que é o respeito pelos outros. Não se ataca aos outros e depois se pede para esconder. Ou pedia não publicidade logo no início e fazia a sua declaração à porta fechada. Não pode, na minha perspectiva, a Comissão entenderá o que entender. Agora, vir atacar-nos a todos, atacar os deputados todos, atacar a imprensa, atacar a justiça portuguesa e agora dizer que não quer que ninguém ouça mais nada, parece-nos um pedido não só com alguma cobardia pessoal, honesto, inquérito a este serviço. Agora, doutor, o senhor chegava aqui, a nossa perspectiva é cobardia política. Permita, a Comissão naturalmente vai sobre o que fazer perante o pedido que o Dr. Wilson Bicalho acabou de fazer, mas eu reclamaria mais qualquer coisa, que é, na presença da comunicação social, ter a oportunidade, não de fazer perguntas, porque o Sr. Doutor, enquanto ação pode estar esta Comissão de Inquérito, quando foi constituído no uso de um direito legítimo, não vamos discutir isso, mas foi para apurar e invocar isso. E invocar, eventualmente, o invocamos a mãe das crianças, não atacamos o Soutor. A única coisa que queremos é os controles, não é na perspectiva só se querer fazer-lhe, é que não com a presença da comunicação social vai ter a condição de argumento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e com ela não vamos apurar se há orientamento ao requerimento inicial, é aqui que a família e eventualmente inquérito, documentação que tenham a ver com a celebração do seguro de saúde que foi feito, influenciou ou não, todo este trajeto em Portugal relativamente à utilização gratuita, abusiva, eventualmente, também da... Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Verdadeiramente, a título de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, eu tenho as maiores dúvidas sobre o enquadramento da intervenção inicial que o Sr. Wilson Bicalho aqui fez, porque a palavra foi dada ao Sr. Wilson Bicalho para fazer uma intervenção inicial na sua audição. E nós não ouvimos, não podemos ouvir, nem podemos tomar em conta aquilo que foi dito pelo Sr. Wilson Bicalho aqui como mandatário da sua cliente, que obviamente é legítimo, mas não foi nessa qualidade, nem podia ter sido,
Não foi nessa qualidade, nem podia ter sido, que o Sr. Wilson Bicalho aqui foi chamado e, portanto, sem prejuízo de outros mecanismos que existem, de poder ter feito chegar documentação à Comissão de Inquérito. Agora, um depoimento é que não pode. Um depoimento do mandatário a esclarecer matérias que foram aqui apuradas numa diligência, que é uma diligência regimental de audição de uma depoente que foi chamada a uma Comissão de Inquérito, nós, na sessão seguinte, numa outra diligência, com um outro depoente, estarmos a ter uma espécie de segunda volta de uma inquirição que já foi feita perante quem tinha de ser sido feita. E, portanto, eu penso que é muito importante que avaliemos como é que a Comissão de Inquérito deve considerar ou desconsiderar, que é aquela hipótese para a qual eu mais me inclino, ou desconsiderar a intervenção que aqui foi feita no que respeita à intervenção em nome de uma cliente, porque não acho que isso tenha qualquer enquadramento no regime dos inquéritos parlamentares. Quanto à questão que o Sr. Wilson Bicalho suscita agora, e ao enquadramento que ela tem no artigo 15º do regime dos inquéritos parlamentares, o artigo 15º, na sua linha B, que foi invocada, é muito claro. E diz que os depoentes só procedem à publicidade da reunião com salvaguarda, com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. E, portanto, aqui pode-se entender que a reunião é o conjunto da reunião ou que a qualquer momento pode ser invocado. Mas, ainda que se considerasse que podia ser considerado a qualquer momento, o Sr. Wilson Bicalho tinha que fundamentar o que não fez, qual é o direito fundamental que poderá estar em causa a partir daqui e que não esteve em causa até aqui. Porque, se for o direito à imagem, que foi o que me pareceu, o direito à imagem é absolutamente igual até este momento e a partir daqui. A não ser que queira ser usado contra a Comissão de Inquérito e isso não é legítimo. E isso não é legítimo. Portanto, se o direito à imagem existe, o Sr. tinha todo o direito em defender, tinha que ter invocado inicialmente. E, portanto, ou há uma alteração de circunstâncias ou o direito é outro. Porque se for o direito à imagem não há nenhuma alteração que justifique, e eu digo já à porta aberta, porque a deliberação vai ser feita posteriormente, que não vejo razão para alterarmos neste momento a forma da reunião e que, portanto, não vemos razão para aprovar uma alteração no sentido da reunião passar a decorrer à porta fechada, sem prejuízo de podermos analisar qualquer outro direito fundamental que seja invocado pelo setor e, em função disso, deliberarmos. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Não vou repetir o que o deputado João Almeida já disse relativamente. Eu ia perguntar a intervenção inicial do Dr. Wilson Bicalho. Eu parece-me que, relativamente aos deputados desta Comissão de Inquérito e da parte do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, da sua cliente, da doutora Daniela Lins, acho que explicámos o esforço que a mãe fez para tratar as suas filhas. Portanto, acho que explicámos isso desde o início. Mas, há um caso que acontece em Portugal, que tem uma interferência aparente do poder político, da minha opinião pessoal, do que é, do que é que não é, da sua, do Dr. Wilson, a comunicar como quiser, e depois cabe a quem tem que dar essas responsabilidades e a quem tem, me parece, que eu entendi as suas palavras, de facto, uso excessivo que atende. Muito obrigada. Da Comissão, seja um critério, o Dr. Wilson veio enquanto mandatário, advogado da pessoa que na semana passada respondeu, deixo no mínimo. E qualquer deputado da Ordem dos Advogados, para contornar o sigilo profissional numa primeira fase, entendeu no seu por dentro se eventualmente se justificará requerer à Ordem dos Advogados o levantamento do sigilo ou não, isto temos que verificar em função. No entanto, essa possibilidade de se violar um direito, ou não nos parece, melhor dizendo. Independentemente por este ou aquele órgão de comunicação social, eu, por uma questão de princípio, não faço generalizações. E tenho até alguma autoridade para o fazer, tendo tido as responsabilidades que tive na organização profissional dos jornalistas portugueses e a autoridade que resulta de um profundo conhecimento de como é que o sistema funciona. Do mesmo modo, tendo embora o meu juízo subjetivo acerca da forma como este ou aquele partido, este ou aquele grupo parlamentar
conduzem este inquérito ou intervêm sobre este ou outros assuntos, creio que é sempre injusta a generalização. E, nesse sentido, me parece prudente, pelo menos prudente, cautelar as apreciações com base nas generalizações, porque elas são, em regra, perigosas e conduzem a caminhos sempre indesejáveis, não é? Sempre indesejáveis. Bom, tecida esta consideração, eu gostaria de, se o Sr. Presidente me permite que dirija a pergunta ao Sr. Dr. Wilson Bicalho, penalizando-me por ter chegado mais tarde e, portanto, não teve ocasião de recolher a informação sobre se, tendo pedido à Ordem dos Advogados a autorização para o levantamento do respectivo segredo profissional sobre estes processos e outros conexos nos quais desempenha a função de patrocínio, se a Ordem levantou ou não, digamos, o autorizou ou não a levantar o segredo e se, tendo-o feito, o condicionou ou não à exclusão da publicidade do seu depoimento. Muito obrigado. A senhora deputada Inês Sousa Real tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Dr. Wilson Bicalho e a Comunicação Social presente. Relativamente, estava a acompanhar no gabinete a fase inicial da sua intervenção e há de facto aqui algumas questões que nos parecem que têm que ficar claras, nomeadamente o artigo 15º das comissões parlamentares e do seu funcionamento é muito claro naquilo que possa ser o direito, por um lado, da publicidade da própria esta audição e a sua excepcionalidade, nomeadamente em função de determinadas matérias que possam ter caráter de segredo de justiça. Ora, não foi isso que foi invocado e aquilo que possam ser direitos, liberdades e garantias, com todo o respeito, os direitos, liberdades e garantias do seu doutor são diferentes do da sua constituinte e das suas filhas, porque está aqui numa qualidade de mandante e não a título pessoal, a não ser que haja, do ponto de vista legal, alguma coisa que possa pôr a sua atuação em causa, mas para isso serviria então a invocação do segredo de justiça, que também não foi esse o argumento que aqui foi aduzido. E nessa medida, ou nos esclarece se a questão da não publicidade se prende com questões processuais para que decorra à porta fechada, e aí sim haverá um argumento jurídico para que possamos acompanhar essa pretensão, ou o direito à imagem parece-nos manifestamente insuficiente. Quanto à questão do pedido à Ordem dos Advogados, penso que o Sr. Presidente também nos poderá esclarecer se efetivamente essa autorização foi conferida ou não, mas não posso deixar também de referir na audição da sua Constituição a tentar salvar as filhas, mas não nos podemos esquecer que temos, quer em Portugal, quer no Brasil, milhares de outras mãos neste processo, porque infelizmente, se os meios são curtos para todos os privilegiados, possa passar à frente quem é Constituinte, porque não o fazemos. Eu compreendo que do lado da sua Constituinte tenha feito tudo para salvar as filhas, que desrespeita esta instituição e também a bem da credibilidade de todo este inquérito. Clarificar até para o próprio Dr. Wilson Bicalho em que condição é que ele aqui está, ou seja, não está aqui neste momento em representação da sua cliente, mas sim enquanto pessoa que também teve intervenção neste processo e que, portanto, também poderá ter informações, contributos, conhecimento da situação a dar que possa ajudar a esclarecer. Relativamente à questão do segredo profissional, eu tenho ideia, corrija-me se estiver errado, que à altura, quando se falou das audições, o Sr. Presidente terá referido que já teria havido um contacto com o Dr. Wilson, que ele teria levantado esta questão, mas que já teria havido um parecer à Ordem dos Advogados. Eu não tenho a certeza, repito, se estou a dizer se está correto ou não, mas eu tenho a ideia dessa questão ter sido levantada em reunião de comissão ou reunião de mesa e coordenadores. Portanto, também seria importante esclarecermos essa situação, se houve ou não algum pedido à Ordem dos Advogados ou o que é que, pronto, enfim, em que circunstância é que esse ponto está. Em terceiro lugar, sendo certo que qualquer exclusão de publicidade da reunião tem que ser deliberada pela Comissão, é ainda assim, se calhar, importante percebermos se, relativamente àquilo que o Dr. Wilson Bicalho nos disse, se a reunião ser pública ou não ser pública altera alguma coisa nas respostas que ele sente que está disponível para dar ou não. Ou seja, se a reunião for feita à porta fechada, se aí poderá
enfim, poderá ou estará à vontade para falar sobre eventuais perguntas que coloquemos de uma forma mais aberta ou não, ou se é isso que está aqui também em causa. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão da Ordem dos Advogados, nos primeiros contactos que foram efetuados com o Dr. Wilson, de facto, ele mencionou que poderia haver realmente um parecer da Ordem dos Advogados, mas nunca chegou a esta Comissão nenhum parecer. Foi apenas uma conversa que nunca se concretizou. Atendendo que nós estamos no meio de uma deliberação, eu, antes de dar ou não a palavra ao Dr. Wilson, pergunto aos grupos parlamentares se estão de acordo em que ele responda às questões colocadas ou não. Não, eu refiro-me às questões colocadas durante esta deliberação. Sr. Presidente, para que fique claro, gostaríamos de saber qual é o direito fundamental que o Dr. Wilson Bicalho invoca, em concreto, para ter proposto que a reunião passasse a ser feita à porta fechada e deixar também muito claro, já que vai propor eventualmente que o doutor possa nos esclarecer também, é se, tal como dizia agora o deputado Paulo Moacho, se fechada a porta, imaginemos, admitamos essa circunstância, não nos parece que seja esse o sentido da Comissão, mas se o doutor está disponível para responder a toda e qualquer questão, ou vamos fechar uma porta e fazer com que a comunicação social saia e depois seja invocado o segredo profissional, a impossibilidade perante o Estatuto dos Advogados poder responder, ou seja, no fundo, fechamos a porta para continuarmos exatamente no mesmo ponto em que estaríamos agora. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota disto. O Dr. Wilson Bicalho não é membro desta comissão. Portanto, não deve participar mais à vontade, se estiver à porta e que o Dr. Wilson Bicalho queira invocar, e apenas para isso ele deve usar da palavra nesta comissão, para dizer qual é o direito para a comissão poder deliberar. A menos que haja uma questão de segredo de justiça em curso, que é a única instância em que, tendo em conta que o Dr. Wilson está aqui numa qualidade pessoal e não demandante, como não está nessa qualidade de mandante, mas como efetivamente, até mesmo como advogado, pode ter conhecimento de factos do ponto de vista processual, que efetivamente ponham em causa quer o seu segredo, o sigilo profissional, quer eventualmente estar aqui a autoincriminar-se. Portanto, eu diria que importa esclarecer, mas como, eu volto a repetir, como advogado pode ter conhecimento de factos que ponham em causa ou... Senhor Deputado, eu peço desculpa, eu comecei por dizer que pode estar em causa ou o segredo profissional, o sigilo profissional, ou autoincriminar-se caso haja algum facto. Terá que invocar se efetivamente recai ou não nessas circunstâncias. Mas podemos ter a circunstância, caberá ao próprio esclarecer isso, não sabemos. Senhor Deputado, caberá ao próximo esclarecer. Portanto, é isso que pedi. O que pedi foi esse esclarecimento, se está a escudar-se nessa circunstância, ou numa ou noutra. Mas terá que cabe ao próprio esclarecer se cabe numa ou noutra circunstância. Dr. Wilson, atendendo que estamos no meio de uma deliberação, vou-lhe apenas dar a palavra para poder esclarecer esta questão, de qual o motivo pelo qual invocou o tal segredo de justiça. Obrigado. Primeiro, obrigado, Sr. Presidente. De pronto, gostava de pedir a toda a comunicação social, exceto àquela que vem exibindo a face e cara das crianças, imensas desculpas. Temos imenso respeito pela comunicação social. Exceto a uma comunicação social, em especial, que temos um litígio em justiça que exibe constantemente a face das crianças. Dr. Wilson, agradeço que apenas responda à questão. Sim. Quanto às questões práticas colocadas, peço imensas desculpas, mas não estou aqui a me negar a responder às questões. Eu tenho um dever e, caso eu opte por revelar fatos e coisas que eu saiba dentro do exercício da minha profissão, eu vou estar infringindo a lei. Não é essa a intenção. Então, não vejo aqui, peço realmente imensas desculpas. Há muitas coisas que gostava de poder prestar essa comissão, mas eu estou proibido pelo dever legal. Fiz o requerimento junto à Ordem dos Advogados e esse requerimento foi negado. Lembrando que nós estamos ao regimento da Casa e ele remete para o regime dos inquéritos parlamentares, remete exatamente para o Código de Processo Penal,
que também prevê esse dever deontológico de segredo de justiça. Não é direito. Não estou aqui para falar de direito. Não quero manter esse direito de sigilo. É obrigação. Então, quanto a isso, peço desculpa. Quanto à questão da publicidade, o que coloco em causa é o direito de imagem. O direito de imagem e o bom nome são protegidos constitucionalmente e, enquanto advogado... Doutor Wilson, obrigado pelo seu esclarecimento. Penso que já está feito na pergunta que foi efetuada e foi respondido dentro da medida do possível, talvez não muito explícito, mas, enfim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, o Dr. Wilson Bicalho acabou de invocar uma resposta negativa da Ordem dos Advogados relativamente ao seu requerimento de depor. Gostaríamos de requerer que o mesmo fosse entregue à Comissão para que tivéssemos esse elemento. Em segundo lugar, isto não é um estúdio de televisão, para que estávamos com dúvidas, não temos quaisquer dúvidas e não aceitaremos estar a continuar esta sessão à porta fechada. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. No mesmo seguimento, Sr. Presidente, da intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, a Comissão não foi informada de nenhuma resposta negativa da Ordem. Não deixamos de notar a curiosidade do Dr. Wilson Bicalho só invocar essa resposta negativa depois de já ter feito a sua intervenção inicial perante esta Comissão, ou seja, não havia uma resposta negativa para uma intervenção inicial, mas há para responder às perguntas dos deputados. Portanto, o Dr. Wilson quis vir a esta Comissão fazer uma intervenção, falar ao país, aí não havia nenhum problema de ordem dos advogados, agora, para responder às perguntas já há, e não deixamos de notar essa circunstância. Terceiro, o direito à imagem só poderia ser valorado e fundado caso o depoente, logo de início, sabendo que a sua imagem estaria a ser projetada, fizesse uso desse direito à imagem. Portanto, o Chega acompanhará, tal como o PSD referiu, uma resposta negativa ao recurso ao artigo 15 e à continuidade da audiência à porta fechada, sendo certo que o depoente pode, em qualquer resposta, invocar os mecanismos legais que lhe assistem na resposta concreta e não, em geral, a esta comissão de inquérito, muito menos ao encerramento da publicidade da mesma. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para anotar que esta Assembleia, esta Comissão, os deputados desta Assembleia não podem aceitar o que foi requerido, de alguma maneira, o que foi insinuado pelo Sr. Dr. Wilson Bicalho, no sentido de que, em havendo publicidade da continuação desta audição, alguns órgãos de comunicação social seriam excluídos. Eu chamo a atenção para a existência de um quadro legal muito apurado e desenvolvido neste país, nomeadamente o Estatuto do Jornalista, a Lei da Rádio, a Lei da Televisão, a Lei da Imprensa, que tem um respaldo constitucional, artigos 37º a 39º, que determina um comando muito claro: o acesso à informação é irrestrito. Isto é, nenhum órgão de informação pode ser excluído desse direito. Independentemente do juízo que façamos sobre a forma como cada um dos órgãos de informação exerce a sua missão. E por isso eu, em consciência, em boa consciência, nem eu, e creio que nenhum dos senhores deputados aqui presente, poderia sufragar uma pretensão dessa natureza, sob pena de estarmos a trair aquilo que é um comando absolutamente fundamental e essencial do Estado Democrático de Direito que Portugal é. Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Obrigada. Sr. Presidente, por princípio, não é, a normalidade do funcionamento da Comissão de Inquérito é que ela seja pública. E, portanto, é preciso, e as exceções estão previstas no artigo 15º, para que assim não seja e que, de alguma forma, se restrinja aquilo que é um direito fundamental, que é o direito à informação e também da comunicação social, de acesso à informação. Acresce... Deputados, enfim, o Grupo Parlamentar do PS, na sequência da intervenção inicial do Sr. Dr. Wilson, que é a sua publicidade. E, portanto, naturalmente, acompanharemos aquilo que é o entendimento, pelos vistos maioritários. Os trabalhos devem continuar a ser aqui depoentes que foram arguídos e que estão arguídos em processo e que evocaram, naturalmente, o segredo de justiça concreta que os seus deputados farão e depois logo se verá, a Comissão reunirá e verificará se teremos que pedir. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr.
a audiência se continuar à porta fechada, que o depoente vai dar e, portanto, que não... Quem se abstém de unanimidade, o não, condição nos termos em que está a decorrer neste momento. Obviamente que o Dr. Wilson Bicalho terá sempre o direito de, no caso de não querer responder a alguma questão, por uma questão de sigilo profissional, assim o invocar. E agradecemos de toda a maneira que faça chegar a esta mesa o tal documento da Ordem dos Advogados, com o tal parecer em que não deveria prestar o depoimento. Obrigado. Vamos então, neste momento, iniciar a audição com o Grupo Parlamentar do Chega. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, pode inquirir diretamente e o Dr. Wilson pode responder diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Dr. Wilson Bicalho, cumprimento nesta comissão. Gostava de começar por perguntar se recorda quando é que conheceu a doutora Daniela Martins e como é que a doutora Daniela Martins chegou ao seu contacto. Peço desculpas, vamos ouvir isso várias vezes, à luz do artigo 92º 1A, Estatuto da Ordem. Não posso responder. Desculpe, não estou a perceber. Eu não estou a perguntar nada sobre o processo. Estou a perguntar como é que conheceu a doutora Daniela Martins e quando é que chegou ao seu conhecimento. Não lhe estou a perguntar nada do processo. Peço novamente desculpas. À luz do artigo 92º, isso tem a ver com o processo, a partir da hora que se inicia. Então, infelizmente, não poderia falar. Dr. Wilson Bicalho, eu peço-lhe desculpa. O Dr. Wilson Bicalho, há uns dias, disse, penso que foi na televisão portuguesa, ou foi numa entrevista que deu, que estava com muita vontade de vir à comissão de inquérito responder. Aliás, até lhe vou dizer uma coisa. Disse que estava com muita vontade de responder às perguntas do deputado André Ventura. Agora tem aqui o deputado André Ventura mesmo à sua frente. Já não é num estúdio de televisão, já não há nenhuma cortina, estamos aqui. E eu estou-lhe a perguntar, e agora tem essa oportunidade, sem o artigo 9º, o 10º, o 20º e o 30º, agora é dizer assim, conhecia no dia tal, através das pessoas tal, e por isso não estou a perguntar nada do processo. Está, como é que conheceu uma pessoa? Não me parece que isso seja matéria de sigilo. Senhor deputado André Ventura, obrigado. Gostava imenso de respondê-lo, imenso. Por isso fiz o pedido à ordem, para que pudesse falar. Esse pedido foi negado e, infelizmente, sobre isso não tenho nada a dizer. Mas não lhe parece que o que foi negado foi responder a questões do processo e não a outras questões que lhe sejam aqui colocadas? Aliás, responde que está obrigado a responder e a responder com verdade a questões que não estejam abrangidas por qualquer forma de segredo da lei portuguesa. Portanto, queria recordar-lhe que está sob esse dever de responder a verdade. A verdade é que a Ordem dos Advogados me proibiu de falar sobre o tema. Infelizmente, estou impedido em função do sigilo profissional. Nos termos do artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados, portanto, da lei portuguesa, o advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços de mandatário. O que eu lhe estou a perguntar não tem nada a ver com isto. Tem a ver com factos que são exteriores e externos ao próprio processo. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, não sei como é que a Comissão interpretará isto, mas... Referido vídeo aos serviços. Quem desde o início devido não ter tido no Santa Maria, sendo que não era necessário, porque no dia 6 elas teriam consulta no Lusíadas. E quem fez? Porque... Exibido, por favor. Nós temos todo o interesse do mundo em que esse assunto seja investigado a sério e profundamente, porque nós, inclusive, temos a nossa teoria de que essas consultas, ela não foi marcada por cunha alguma, ela foi marcada pelos próprios médicos, depois que fizeram um esforço gigantesco para que as minhas clientes não chegassem às consultas a partir da hora que viram que elas chegariam através do Hospital Lusíadas, terem marcado isso e terem fizeram. Essa é a nossa teoria.
Dr. Wilson Bigalho, penso que se reconhece naquele vídeo como seu, sendo sua autoria e suas palavras. Perfeitamente. Explica-nos então porque é que tem a sua teoria, como acabou de dizer, de que quem congeminou isto tudo foram os médicos portugueses, na verdade. Ou seja, não há cunha nenhuma na sua palavra, nas suas expressões. Houve uma conspiração de médicos que se organizaram para lançar um anátema sobre si, ou sobre a sua cliente, ou sobre a situação, e a responsabilidade é deles. Revê-se mesmo nestas palavras que disse ali? Senhor deputado André Ventura, uma vez mais, tanto era a minha vontade poder responder todas as questões, que depois dessa data fiz a questão à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados me impede de falar qualquer coisa a respeito desse caso nesse momento, ao abrigo do artigo 91º, letra A. Ou seja, o Dr. Wilson achou que quando fez aquele vídeo não estava sujeito a sigilo nenhum. Mas agora aqui nesta comissão já está. Ou seja, para dizer o que entendia e para acusar os médicos e para vir aqui no início desta sessão acusar a imprensa portuguesa e a justiça portuguesa, não havia sigilo. Agora, para responder às perguntas, já há sigilo. Dr. Wilson Bigalho, pergunto-lhe se acha que isto é coerente. Bom, acredito que o senhor doutor deputado, como advogado, saiba que a única hora que estamos desobrigados ao sigilo é, como fiz em minha inicial, na hora de defender os interesses legítimos e a honra da minha cliente, como fiz quando acusei a mentira na outra semana. Dito isso, eu não posso, nesse momento, infelizmente, falar sobre a situação. Sr. Deputado André Ventura, permite que o deputado... Sr. Deputado. Nós estamos, neste momento, confrontados com uma situação que desprestigia a Assembleia da República e destrói a dimensão, a dignidade e a lei portuguesa relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Se o Dr. Wilson Bigalho continuar a invocar sistematicamente o mesmo artigo, não obstante a valia das perguntas que possam vir a ser feitas por todos os grupos parlamentares, julgo que não podemos continuar nisto, sob pena de estarmos a colaborar com uma farsa, estamos a colaborar com um ato de publicidade, esse sim, que alguém quis vir fazer perante esta Assembleia, que nós não podemos pugnar. Eu diria mais, que se isto continuar assim, eu pediria que toda esta audição fosse retirada das atas para que não constasse sequer de um relatório que tivesse havido este depoimento vergonhoso, invocado no Estatuto da Ordem dos Advogados, que só serve à vontade de quem depõe, mas não serve para esclarecer rigorosamente a verdade deste caso. Obrigado. Sr. Deputado... Mais vale interromper a audição quando não estava que diligência tomar em função de uma resposta que nos foi dada e que não está enquadrada por uma resposta da Ordem dos Advogados ao pedido do Dr. Wilson Bigalho. Portanto, neste momento, terá que fazer a curto espaço de tempo. Sobre a autorização ou não e até mesmo a própria Comissão pedir que seja levantado o sigilo profissional para que possamos dar prosseguimento aos trabalhos. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, justamente por alguma razão, na minha primeira na pergunta que fiz no início, queria ser esclarecido sobre se a Ordem, de que modo é que a Ordem se tinha pronunciado. Ora, a esta pergunta, o Sr. Dr. Wilson Bigalho respondeu que a Ordem não tinha autorizado. No entanto, nós não podemos prosseguir, de facto, os trabalhos sem ter inteiro conhecimento acerca dos termos concretos em que a Ordem se pronunciou. E, nesse sentido, pode até resultar ocioso prosseguirmos esta audição sem termos conhecimento concreto dos termos em que a Ordem se pronunciou. E, portanto, eu acompanho, em termos gerais, digamos, o sentido das intervenções, no sentido de que esta audição seja suspensa. Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, apenas para dar nota do seguinte, que com alguma estupefação de ter existido uma decisão negativa da Ordem dos Advogados, porque houve um depoimento inicial. Exatamente. E, portanto, não vejo como é que a Ordem poderia ter autorizado um depoimento inicial e não autorizar respostas consequentes. Nem nunca vi nada que se assemelhasse a isso. Portanto, não digo que não possa existir, mas eu nunca vi em toda a minha vida que a Ordem autorizasse um primeiro depoimento e dissesse, olha, pode dizer até ao minuto 10, depois já não pode falar mais. E se lhe fizerem perguntas também não pode responder. Portanto, não me parece. O Sr. Doutor usou aqui outra coisa
E eu queria dizer que eu suspeito que isso não está no parecer que a Ordem lhe deu. Disse que pode autorizar quando é na defesa da integridade e da honra da sua cliente. Isso é completamente diferente do parecer da Ordem dos Advogados e do enquadramento legal para a não resposta a uma comissão de inquérito ou a uma autoridade judiciária, como se saberá bem, porque também tem a formação nesta área. Agora, concordo com os meus colegas deputados e, de facto, peço também desculpa à Comissão, prossegui as questões e, de facto, não estamos a contribuir para, tenho que o reconhecer, para o prestígio da instituição Parlamento e da Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo sendo eu, neste caso, como deputado do Chega, que estou a proceder a esta inquirição. E pedir-lhe, Sr. Presidente, então, que solicite ao depoente que faça chegar essa resposta e pedir a suspensão da ordem e chegar a esta Comissão, porque nós não temos, que faça chegar este depoimento também à Ordem dos Advogados, e que promova a suspensão dos trabalhos para que esta Comissão decida que diligências deve tomar legalmente para que este, de facto, farsa, tenho que concordar com o deputado António Rodrigues, não continue nestes termos e lamento e quero pedir também desculpa ao país por estar a contribuir nesse sentido para este prosseguimento e reconheço que os meus colegas têm razão nesta parte. Obrigado, Sr. Deputado. Depois de ouvir todos os Srs. Deputados, o que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, lamentei muito a atitude do Dr. Wilson nesta comissão, atendendo que realmente não teve uma participação correta para com a comissão, pois não fez chegar o parecer da Ordem dos Advogados a tempo e, de maneira a que esta comissão pudesse decidir antes de sequer ter começado a audição, para além da falta de respeito que teve, obviamente, com diversos deputados desta Casa, para com a própria Comissão e para com o próprio Parlamento, que eu lamento imenso. Eu próprio irei propor numa reunião da própria Comissão, caso não exista esse parecer da Ordem dos Advogados, que até agora não chegou a esta Comissão, seja apresentada uma queixa à Ordem dos Advogados sobre o Dr. Wilson Biscay, 15 minutos. É que, de acordo com o artigo 13º-A, o pedido não deve ser formulado